às 3 horas da manhã. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Amém? Pode se assentar. Que hora que é a vigília? 3 da manhã? Vai ser de sexta para sábado? Vai ser de domingo para segunda? Então todo mundo sabe que domingo às 3 da manhã é a vigília. Glória a Deus. E dia 27, terça-feira, começa a semana profética, abençoando nesses 6 dias consecutivos os nossos 6 primeiros meses do ano. Isso é muito importante para nós como igreja, consagrarmos ao Senhor a nossa vida, casa, família, bens, negócios, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil num todo, e abençoando para que Deus favoreça a sua igreja, para que a sua igreja continue cumprindo a sua grande comissão, que é levar o evangelho do reino a todas as nações. Então são 6 dias proféticos que você não pode perder. Quantos aqui querem a bênção de Deus o ano inteiro na sua vida? Então isso também requer a nossa obediência. Para tudo, desmarca tudo, lembre-se que você tem 6 dias consecutivos para estar na casa do Senhor, e isso é bom demais. Então vai de terça até domingo 6 dias proféticos. Junto com os 6 dias proféticos estará também as 3 taças da campanha dos nossos sonhos, dos nossos projetos para 2026 nas mãos do Senhor. Então as 3 taças de azeite estarão aqui, e você vai escrever os seus sonhos, e você vai escrever os seus projetos. Quantos aqui têm um sonho, por exemplo, de voltar a estudar, ou estudar em alguma área específica profissional? Tem alguém aqui que tem? Amém. Você vai colocar também junto dos seus sonhos e projetos, você vai colocar: Senhor, eu ainda desejo, eu ainda almejo, me dê a capacidade. Então você vai escrevendo tudo dentro dos seus sonhos e projetos, e você vai fazer essa carta para o Senhor, esses pedidos para o Senhor. E aí você vai trazer quantas vias dos seus sonhos, dos seus projetos? Quantas vias? 3 vias. Por quê? Porque são 3 taças. Uma é em nome do Pai. Então não se esqueça disso. Também começa nessa terça-feira. Glória a Deus. Os sonhos e projetos para 2026. E se você quer ser batizado, em nome do Senhor Jesus, dê o seu nome. Você que quer se aliançar num compromisso e comprometimento com Deus mais profundo e forte para a sua salvação, você precisa ser batizado. Só ouvir e não obedecer não te salva, mas ouvir e obedecer, oh aleluia, isso salva. Porque todo aquele que crer e for batizado será. E o batismo não é qualquer coisa não, irmãos. É a grandeza de Deus. É o evangelho, né, pastor? É o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. E o cumprimento do batismo é a obediência da nossa fé. Amém, amados? Glória a Deus. E sábado agora, nós passaremos aqui às 8 horas da noite um treinamento para todas as pessoas que querem ser voluntários na igreja, e que também o foco desse sábado vai ser também um treinamento para ministração do ministério infantil. Nós precisamos de voluntários, e você não andará sozinho, você vai andar com a nossa cobertura espiritual. Eu estarei dando treinamento, monitoramento, junto com a irmã Érica, e vai ser uma bênção. Você que recebeu uma carta convite da irmã Érica, glória a Deus, você já é um privilegiado, uma privilegiada. Você que não recebeu esse convite de cartas em mãos ainda, eu faço convite aqui. Vem sábado agora para a igreja às 20 horas para ouvir esse treinamento. Ah, pastor, eu não quero servir no ministério infantil, mas venha para ouvir o quão importante é, ou o quão importantes são essas coisas, para que, se de repente o Senhor tocar no seu coração, você venha se ingressar conosco. Porque se você não quiser também, nós também não te queremos. Não pode falar assim, né? É mais ou menos assim, ó, é brincadeira, viu, pastor? Tô bravo não. O pastor chamou a atenção minha aquele dia, lembra? Por que a gente fala assim, pastor? Porque é o seguinte, não é ruim o senhor trabalhar com gente que não tem a vontade específica para tal coisa? Ser casado com quem não te quer, ou querer alguém que não te quer, mais ou menos assim, né? E forçar uma situação. Misericórdia, né, irmãos? Diga comigo, diga misericórdia. Então o treinamento
é isso, treinamento é todos ouvirem, e aí a gente vê quem tem aptidão e quem não tem, porque quem não tem aptidão, não adianta a gente colocar lá que não resolve, vai dar problema, é verdade ou não é? Agora, o último recado. Vinícius, por favor, você pode vir aqui, irmão? Ele não é tímido, não? Você tá bom, meu irmão? Pai do Senhor Jesus. Eu lembro daquele chapéu que você tentou me dar lá na quadra aquele dia, viu? Não vai ficar barato assim, não. Vira para a igreja fazendo um favor. Ele tentou, pastor. Irmãos, o pastor Celino desceu no coração dele. Nós, todos que forem possíveis, a todos que forem possível, vir para a igreja assim, ó, de amarelo, no domingo. Porque o amarelo, ele representa a nossa nação, não é, pastor? Representa a nossa nação. E o nosso país, o nosso Brasil, ele está sendo coberto de oração e de intercessão numa batalha espiritual contra as trevas. E um deputado chamado Nicolas Ferreira, ele começou uma caminhada essa semana, e ele é cristão, e ele tem boas intenções para o nosso país, para o nosso Brasil. Ele tem orado e chamado o Brasil para orar ao Senhor. E essa caminhada, né, pela liberdade das pessoas presas injustamente, e também pela liberdade espiritual do nosso país, e pela liberdade financeira do nosso país, numa boa política para o nosso país, tudo isso está incluso nesta caminhada, nessa intercessão e nessas orações. E nós, como igreja, já que nós não podemos estar nessa caminhada, e nós não podemos estar lá em Brasília nesse final de semana, nós estaremos aqui como corpo de Cristo, intercedendo pela nossa nação de uma maneira muito especial. E se você tem uma camiseta assim, da seleção brasileira, amarela, ou aqui é de futebol, ou da de vôlei, ou de outro, né, esporte, ou alguma coisa que representa o amarelo e o Brasil, por favor, venha de amarelo. Ali, por exemplo, ele está meio mostarda aquela camiseta, né? Meio mostarda, mas ela está mais para o amarelo. Tem mais alguém de amarelo aqui? Amarelo? Acho que só os dois, né? Então, se você não tiver nenhuma roupa específica da seleção brasileira ou do Brasil, venha com o seu amarelo, esse amarelo representativo. Agora, se você pode comprar uma camiseta assim, vai lá e compra. O seu, você vai usar até a camiseta no mês de junho, quando vier a Copa. Então você não perde nem agora nem depois. Amém, pastor? Vinícius, muito obrigado. Eles vão aplaudir a Jesus pela vida dele? Amém. A paz do Senhor, a paz de Deus. Aleluia, coisa boa é estar na casa de Deus. Querido, só dando uma sequenciazinha rápida aqui na questão Brasil. Mais de 200 empresas de porte grande já fecharam as portas no Brasil. Não quero saber de direita e de esquerda, eu quero saber do que é certo. Amém, amado? E é um projeto, de fato, isso é um projeto dos governantes atuais. É falir o Brasil. Eles falam escancaradamente, é quebrar o Brasil. Porque se eles quebram o Brasil, você vai ficar desempregado, aí você vai ficar na mão do governo, ganhando uma cesta básica por mês. É essa a ideia. Na vida deles não vai mudar nada, porque todos os recursos do Brasil vai estar no controle deles. Amém, amados? É ouro, é a prata, é o nióbio, é tudo no controle deles. É as fazendas, tudo já está preparado para eles. Então note bem, não estou aqui falando de direita ou de esquerda, estou falando do que é certo e do que é errado. Quando a gente pega eu esqueço o nome daquele cara lá, Rafael, que é um cérebro lá do PT, é Genuíno, José Genuíno? Então ele fala abertamente, depois você vai ouvir dois que hoje é ministro no STF, aquele gordo, Flávio Dino. E ele fala abertamente, é só você procurar isso. E não é IA não, faz tempo que foi gravado esse vídeo. Ele fala abertamente, a nossa intenção é quebrar o país mesmo. Nossa intenção é quebrar. Aí você vê outros movimentos, eles falam assim, nós queremos destruir a família. Porque a família não pode existir. Porque a família, ela dá sustentação em
tudo aquilo que é contra aquilo que nós queremos fazer. Não, nós queremos quebrar a família. Família não presta. Então, queridos, tudo o que nós queremos é ver a nossa nação fortalecida novamente. É ver a tua família fortalecida novamente. Amém, amados? A nossa preocupação aqui é com você e sua família, porque vocês são nossa prioridade. Amém, amados? Pastor, mas não é o céu a prioridade? Claro. Como é que céu vai ser minha prioridade se eu não me preocupar com você? Como é que o céu vai ser minha prioridade se eu deixo você se lascar? Então eu não estou fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? Então preste atenção. Aqui não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com o que é certo. Amém, amados? Então, se você quiser pegar uns vídeos antigos, antes da IA, você pode pegar, você vai ver que não é montagem. A intenção deles é quebrar o Brasil. Mais de 200 empresas já deixaram o Brasil. Empresas que empregavam aí em torno de 2.000 a 10.000 funcionários. Você está percebendo o desemprego? Está fácil hoje? O salário ficou baixinho, mas as coisas subiram, sim ou não? A inflação está alta. E a intenção é bem essa, é quebrar o país. Mas, se nós orarmos, Deus responde? Responde ou não? Quem quer ver o Brasil quebrado? Quem quer depender de uma cesta básica, somente uma cesta básica do governo aqui? Melhor é trabalhar e ter sustento e sobra no bolso para você viver uma vida digna do jeito que Deus projetou. Aleluia! Fica pensando em ter cesta básica, auxílio do governo, auxílio isso, auxílio aquilo outro, que isso é tudo mentira. É miséria para a tua vida, porque o que Deus tem para nós é o melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite Romanos 4, a partir daí, do verso 17, nós iremos tocar aqui uma palavra de cura e de libertação para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Digam graças a Deus. Romanos capítulo 4, verso 17. Pontapé inicial para a gente dar sequência nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém, amados? Glória a Deus. Papai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença nessa noite, culto de cura e libertação, e eu creio que vai haver milagres se houver pessoas doentes aqui. Creio que vai haver milagres, Senhor, se pessoas estão deprimidas, oprimidas. Ó, meu Deus, milagres também na área, meu Deus, da insônia, da perturbação emocional. Eu creio que o Senhor tem a palavra certa nessa noite para todos aqueles que precisam entender que a vida que o Senhor tem para nós é melhor do que aquela que nós pensamos para nós mesmos. Então, meu Deus, queremos viver no teu plano. Nós queremos viver dentro daquilo que o Senhor já projetou para nós. Então, nos ajuda a entender a tua palavra e assim nos entregar cada dia mais, como foi dito aqui hoje, meu Deus, que a nossa vida é sua, tudo quanto tem no céu e na terra é teu, te pertence. Então, meu Deus, se nós obedecemos a tua palavra, nós viveremos o melhor dessa terra, comeremos o melhor dessa terra, aproveitaremos o melhor dessa terra, porque essa terra o Senhor nos deu para governar, porque no céu o Senhor governa, na terra o Senhor deu ordem para o homem governar, e nós somos governo nessa terra, Pai, para a glória do teu santo e eterno nome. Assim queremos declarar que a igreja não abaixará a cabeça, a igreja não andará curvada, a igreja olhará para cima, de lá tem um socorro. Louvado seja o teu nome. Nós não entraremos, Senhor, na visão de miséria, nós não entraremos na visão de ser um coitado, não, a igreja não andará curvada diante dos problemas. Nós levantaremos a cabeça, ao Senhor clamaremos e sabemos que o Senhor tem o socorro na hora certa para aqueles que te clamam. Meu Deus, então essa noite responda às nossas orações para a tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, pode aplaudir Jesus se você quiser. Aleluia. Queridos, eu quero que você comece a entender aqui.
Eu vou ser rápido porque nosso tempo ali já falta só 6 minutos para as 9 horas. Então a gente tem que acelerar. Então quero que você me ouça com atenção, por favor, em nome de Jesus. Lorenzo, pai, meu filho, você está bem? Eu estou jóia, ele está ali hoje. E a Valentina, tudo chique? Oh, glória, amém, aleluia. Queridos, preste atenção, porque eu quero que você entre comigo nessa visão. Se der para deixar na tela, vocês estão conversando, me ajuda aí, por favor. Deixa na tela o que nós lemos, por favor. Amém? Romanos 4,17 vai falar a respeito de Abraão, que foi chamado por Deus, mas Deus não mostrou para ele a trajetória. A gente, entre nós, em ministério, a gente costuma brincar. Quando Deus nos chama, se Ele tivesse mostrado a trajetória da nossa vida como pastor, a gente teria recusado. Porque, vou dizer uma coisa para você, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente cuidar de pessoas. Porque tem pessoas que me aceitam e tem pessoas que me rejeitam. Tem pessoas que batem a mãozinha no ombro da gente, mas depois sai falando mal da gente aí fora. Tem pessoas que falam, ô pastor, eu gosto tanto quando o senhor prega, mas lá fora fala assim, nossa, aquele pastor é enrolado, ele demora muito para acabar culto, meu Deus do céu, ai meu Jesus, é um monte de coisa que acontece, não? E outras pessoas que reclamam de uma coisa e outra. Escuta, se Deus mostrasse para nós a trajetória, a gente falava assim, não, Senhor. Mais ou menos como Moisés, que eu comecei a falar aqui esses dias. Senhor, eu não pedi para tirar esse povo do Egito. Eu estava lá, em Midian, com meu sogro, tranquilo, cuidando de ovelhas. Ovelha dá umas cabeçadinhas, mas é tranquilo. A gente dá um tapa no focinho dela, tira o leite, tira a lã, come a carne, né, Nil? Agora, o Senhor me tirou de lá para levar esse povo. Olha o que eles estão falando, olha o que eles estão fazendo. Ou seja, o povo, por mais que vê milagre, eles nunca estão contentes, eles sempre estão reclamando. E não mudou essa história, não mudou. Por isso, se nós soubéssemos, nós não aceitaríamos o chamado. Mas quando entendemos o chamado, entendemos que nós fomos uns privilegiados por anunciar a salvação e a vontade de Deus para a vida de vocês que estão aqui. Somos uns privilegiados, porque quando aceitamos e vamos começar a caminhar, nós temos que fazer como Abraão fez. Isso é para pastor, é para você como igreja, é para toda a igreja do Senhor Jesus. Porque o justo não vive mais por aquilo que vê, ele vive por aquilo que ele crê. Amém, amados? Diga, eu não posso viver, pautar minha vida somente no que vejo. Agora vamos ver se você tem fé mesmo assim. Fala assim, eu vivo pela fé. Aleluia. Precisamos viver pela fé. Abraão, quando foi chamado, Deus falou, sai da tua parentela e vai embora, vou te mostrar um lugar. Mas Deus não mostrou nem as ruas que ele ia passar, ou os trilhos que ele ia percorrer, na dificuldade que ele ia ter. Não. Apenas vai. E ele obedeceu e foi. E chega um tempo em que Abraão começa a falar com Deus, eu não tenho filho. Quem vai herdar tudo que eu tenho? O Senhor me deu riqueza, e agora? Será o meu servo que vive comigo, que vai herdar tudo? Deus falou para ele, não. Vai sair de você e de Sara. Porque Deus já havia trocado o nome dele. De Abrão para Abraão, pai de multidões. Saraí para Sara, mãe de multidões. A promessa foi feita. Mas há muito tempo casado e não tinham filhos. Que testemunho lindo que nós ouvimos lá ontem, né? Em Aporé. Deus só está aumentando a filharada, na Jesus Cristo é o caminho. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então preste atenção. Preste atenção, queridos. Só que Sara era estéril há muito tempo casados e ela não gerava. E Deus falou, vai nascer de você. Mas Deus não deu filho para Abraão quando ele estava na sua virilidade. E Sara, com seu útero vivo, menstruando todo mês. Não. Deus esperou secar tudo. Como se diz, não havia mais vida dentro do útero de Sara. E nem tampouco Abraão era viril.
estava com 100 anos. A preocupação agora dele era cuidar de ovelha. A preocupação de Sara era fazer comida para Abraão e dormir junto para se aquentar, porque não tinha mais relacionamento sexual. Acabou. Mas um dia, o anjo vem e fala para ele: está chegando o tempo. Imagina Abraão assim: que jeito? Que jeito? Eu não viro mais nada. A Sarinha, tadinha, nem novinha, não gerou, e agora já secou, não tem mais nada. Parecendo uma uva passa, não tem jeito. Sem vida. E Deus fala para ele assim: eu te fiz uma promessa. Porém, com tudo isso, Abraão não deixou de crer. Por isso ele é chamado o pai da fé. Ele não deixou de crer. Ele acreditou. E quando Deus manda os anjos aparecer para ele, e anjo fala, a Sara na porta da sua tenda dá uma risada, fala assim: que jeito, eu vou ser mãe. Esses servos aí estão brincando com Abraão, estão tirando uma onda com Abraão. E o anjo lá fora: ô Sara, por que riste? Eu não ri não. Ela nega que riu. Ri não. Riu sim. Mas daqui a pouco tempo eu volto aqui, dentro de tal tempo, tu vais ser mãe. Aleluia. Abraão, então, olhando para a circunstância, ele pensava: não dá. Mas ao mesmo tempo ele falava assim: Deus pode tudo. Aleluia. Não dá, mas Deus pode tudo. Aleluia. E foi nesse contexto que Abraão foi pai. Nasce Isaac. Agora o único filho ocupa o primeiro lugar no coração de Abraão, sim ou não? Era Isaac para todo lado. Deus agora ficou até meio de canto. Abraão já não ajoelhava mais. Abraão já não buscava Deus como buscava. Por quê? Porque agora o tempo dele era para o Isaac. O Isaac ocupou todo o tempo de Sara. O Isaac ocupou todo o tempo de Abraão. E Deus fala assim: Isaac vai ter que morrer. E Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. E ele vai sacrificar o seu único filho. E quando ele está indo lá para o Monte Moriá sacrificar o filho, o Isaac pergunta: ô pai, a lenha está aqui, o fogo está aí, cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Porém ele sabia que tinha que sacrificar. Mas o que é que estava no coração dele? É aquele que dá a vida novamente. Se for preciso, ele tira do túmulo. Louvado seja Deus. É ele que vivifica, ele que chama a existência as coisas que não são, como se já fosse. Essa era a fé de Abraão. Naquele momento, ele dizia: eu não quero saber, se Deus está mandando eu sacrificar meu próprio filho, o único filho, eu vou sacrificar, porque Deus falou que quem iria herdar tudo o que eu tenho, era o filho nascido de mim, de Sara. Louvado seja Deus. Aleluia. Querido, Deus tem falado conosco a esse respeito, que quando ouvimos a palavra, geramos fé dentro de nós, por ouvir. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra, ficamos grávidos de fé. Diga: grávido de fé. Porém, estamos só grávidos, mas não geramos o resultado da fé que dizemos que temos. Quem está me entendendo? Geramos, apenas estamos grávidos, mas não manifestamos, não damos a luz a essa fé que falamos que temos. Escuta, quando eu entendo que quando eu ouço a palavra, ela é a palavra de Deus, e essa palavra me engravida, e eu começo a gerar fé, e essa fé precisa dar a luz. E como que essa fé dará a luz? Ela vai dar a luz quando eu começo a profetizar as coisas de acordo com a palavra. Foi dito aqui hoje
É da vontade de Deus que você tenha saúde? O que você respondeu? É da vontade de Deus que você prospere? 1 de João 5,8. Preste atenção, queridos, eu quero que você dá luz para a sua fé essa noite, em nome do Senhor Jesus. Tire essa fé para fora. Tire essa fé para fora e comece a profetizar algo para você mesmo. Eu falei errado. Vejo aqui agora. Queridos, quando eu entendo essa palavra do Senhor, que nós olhamos para essa palavra e entendemos o que está escrito, eu falei 5,8, é 5,13, 8 é outra história, estava meditando isso hoje, mas é outra história. Vamos direto para o verso 14, por favor. Está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o quê? O que acontece quando oramos segundo a vontade de Deus? E onde eu conheço qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei que é a vontade de Deus que eu tenha saúde? Como é que eu sei que é a vontade de Deus que eu seja próximo? Como é que eu sei que a vontade de Deus é que eu vou morar com Ele? Como é que eu sei que é a vontade de Deus que eu durma bem, que eu viva bem, que eu tenha alegria, que eu tenha paz, depressão nunca? Ah, querido, eu não quero viver do jeito que o mundo vive, eu preciso viver do jeito que Deus falou para eu viver nessa terra. Louvado seja Deus! Afinal de contas, eu sou um representante do céu na terra. Nós todos como igreja somos representantes do céu na terra. E quando eu oro, diga comigo que o conhecimento liberta, vai. Obrigado, querido, desculpe isso, mas quando você repete comigo, eu te garanto que você grava mais. Então, quando eu sou escravo da dor, da enfermidade, da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, insônia e todas as desgraças que tem por aí, diabetes, câncer, tudo mais que acontece, desde que eu me cuide bem, preste atenção. Recebi um elogio hoje que eu fiquei vaidoso. Recebi um elogio hoje que eu fiquei vaidoso. Recebemos 2 filhos lá em casa hoje, foi compromisso de serviço aqui, que estão fechando aí, e mais 2 funcionários deles. Rapaz falou: o senhor tem 51 anos? Eu falei assim: ô Jesus. 51 anos? Eu falei: ô meu pai. Falei: 63. Falei assim: rapaz, você está bem demais, rapaz, 63, né? Falei: ô glória. Por que eu estou bem? Porque eu faço a minha parte de me cuidar, sim ou não? Além de me cuidar, eu cuido das coisas que Deus me mandou cuidar. E não estou falando de igreja não, estou falando de crer. Eu estou falando de confessar o que está escrito. E conhecereis a verdade e ela te liberta. Te liberta do quê? Da ignorância. E não estou falando de ignorância em comportamento só não. Eu estou falando de ignorância de conhecimento. Você não sabe nada, então não aproveita nada. E não sabe nada porque não quer, porque ensinado está sendo. Quem está me entendendo? Se a fé vem pelo ouvir e você ouve, você está grávido de fé. Mas agora você precisa dar a luz, porque já tem muito mais de 9 meses que você está congregando. Sim ou não? E viver de acordo com a palavra, confessar a palavra. Volta lá em João 5,13, 14, por favor. Porque eu quero que você guarda isso. Esta é a confiança que temos nele. Nele em quem? Aí tem um louvor antigo que fala assim: quem tem a fé de Abraão. Aí eu tenho a fé de Abraão. Tem nada. Tem nada. Porque muitos de nós, se tivéssemos a fé de Abraão, estaríamos caminhando numa direção de vitória,
numa direção de conquista, numa direção de cura, numa direção de liberdade, numa direção de adoração acima de tudo ao nosso Deus. Por quê? Porque se oramos segundo a palavra ou segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, se o escritor aos Hebreus vai dizer para mim que eu preciso ter coragem e ousadia para orar, eu preciso ter coragem e ousadia. Sim ou não? Então tem muita gente orando errado, por isso que não recebe. E não é porque está pedindo para o seu próprio prazer, não, é porque fica mendigando o favor de Deus. Ninguém aqui é mendigo, somos peregrinos na terra, porque não somos daqui, fomos comprados pelo céu. Quem é do céu aqui, dá um glória. Se você é do céu, então viva como tal. Viva como tal, homens e mulheres do céu. E homens e mulheres do céu vivem a fé de Deus. Vivem praticando a fé para viver o que Deus prometeu, como Abraão viveu. E nós somos descendentes de Abraão, filho de Abraão, para viver o melhor. Escuta, queridos. Segundo a vontade dele, ele me ouve. Agora, eu vou orar a Deus, se for da sua vontade, Senhor. Olha lá o mendigo. Se for da sua vontade, o Senhor me cura, Deus. Olha lá o mendigo. Meu Deus, se for da sua vontade, o Senhor faz isso, assim, assim por mim. Querido, está garantido pelo sangue de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Ele sentou no trono e falou, antes de subir, antes de morrer, melhor dizendo, tudo está feito, tudo está consumado. Agora vou subir para o céu, vou enviar o Espírito Santo, e Ele vos ensinará, vos ajudará, vos consolará, e vai fazer vocês lembrar de tudo que eu ensinei. E quando Ele ensinou, Ele falou, olha aqui, eu vou dar poder para vocês pisar serpente, escorpião, pisar o capeta de todo lado, porque ele não pode vencer vocês. Eu estou convosco, louvado seja Deus. Eu oro de acordo com o que está escrito. Senhor, está escrito que se eu obedecer a tua palavra, o Senhor me honrará nessa terra. Está escrito que se eu obedecer a tua palavra, o Senhor não deixará as enfermidades me assolarem. O Senhor não deixará a miséria entrar na minha casa. O Senhor não deixará a depressão, a ansiedade, essas desgraças dos infernos me pegar. Por quê? Porque eu estou guardado, estou protegido, eu sou da fé, eu conheço a palavra, eu profetizo a palavra, eu oro a palavra, e a palavra agora não é só dentro da minha barriga ou dentro do meu ser, ela não está mais em gestação, agora ela nasceu, agora eu estou profetizando, agora eu vivo pela fé, agora eu profetizo a fé, e agora pela fé eu vou romper e vou conquistar para a glória daquele que me deu a fé, porque a fé é dom de Deus, aleluia. Meu Deus! Senhor Jesus, apareceu um câncer, se for da tua vontade, me cura. Para. É como diz essas mulheres que foi curada de câncer aqui. A hora que recebe a notícia, parece que abriu uma valeta. Parece que cai dentro. Parece. Quando o susto passa, recobre o sentido, respira fundo e fala, eu não tenho câncer, eu tenho Jesus. Não tenho câncer não, eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, Ele garantiu que Ele levou sobre Ele todas as minhas dores e enfermidades. Ele garantiu que se eu confessar o nome dEle, eu sou curado. Irmão, pelo amor de Deus, vamos viver uma vida nova.
Vamos entrar num tempo novo, porque nós precisamos entender que nosso Deus só está esperando nós nos posicionarmos com a sua palavra para Ele agir no nosso meio. Mas você não age, você apenas reage. Qual a diferença, pastor? Te explico rapidinho. Você espera o problema chegar para reagir, para você lutar contra. Agora, quando você conhece a palavra, você já vai começar a confessar o Salmo 91 na tua vida inteira. Salmo 91 inteirinho, mas não é ser religioso não. É confessar mesmo. Senhor, eu estou em Ti. Minha vida está escondida em Ti. Eu decidi me esconder debaixo das Tuas asas. Aí o Senhor vai dizer, porque Tu escolheu fazer isso. Então eu vou te livrar, eu vou te proteger, eu vou te esconder mesmo. Vai cair 10.000 de um lado, 1.000 do outro lado, e você não vai ser atingido. Oh, aleluia, porque eu já dei ordem para os meus anjos guardar você aonde você estiver. Senhor. Coloca Hebreus 10 para nós, fazendo um favor. Glória a Deus. A gente conhece o Deus do passado, muitas vezes. Abriu o mar, mandou maná, brotou água da rocha, atravessou o Jordão, ficou com a coluna de fogo, coluna durante o dia, nuvem sobre eles, porque tendo a lei e a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar ou pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Tendo a lei o que? A sombra? O que, irmão? Sombra dos bens? Fala comigo. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Preste atenção. Ainda ontem a gente conversava, até fez um desenho da montagem do acampamento dos israelitas no deserto. E quando você vai ver geograficamente como ele foi montado, ele tem uma forma de cruz. A separação das tribos formava-se a cruz. Amém, amados? Mas eles não podiam ver, não tinha drone. Não tinha drone. Cada estaca, quando fez o tabernáculo, cada estaca tem um significado. As 70 estacas, as cordas feitas de lã de ovelha tinham um significado. A prata em cima de cada coluna, o bronze enfincado, ali tinha um significado. Não dá para a gente entrar nesse detalhe. Tudo tinha um significado apontando para Cristo. Mas diga assim comigo, era a sombra. Se eles tinham a sombra e viveram tantos milagres, e nós que temos a essência? Quem está me entendendo? Eles tinham o tipo de Cristo no carneiro, na ovelha. Eles tinham o símbolo de Cristo em cada sacrifício. Mas agora Cristo é o nosso sacrifício. Porém hoje vivo eternamente. Subiu e está sentado à direita de Deus. Ei, o que é impossível para a igreja? Ei, o que é impossível para você viver, pelo amor de Deus? Imagine você na tela lá da sua TV, imagine você na tela do seu celular ou computador, vendo um lugar muito paradisíaco, e você só tem a imagem, mas você não tem a substância. Você não pode pisar, você não pode tocar na água do rio que você está vendo, você não pode tocar na água do mar, você não pode fazer nada, sentir o sabor de uma comida que você está vendo pela televisão. Isso são figuras. Mas o dia que você puder fazer uma viagem, se você ainda não fez, Betinho e a Érica, a gente passando na avenida de Porto Seguro, é muitos quilômetros até chegar no hotel. Deu o que? Uns 30 quilômetros ali, sei lá, uns 20, 30 quilômetros do centro de Porto Seguro.
do aeroporto até no hotel onde mesmo vocês ficaram. Dá uns 30 quilômetros. Uns 30 quilômetros. 30 quilômetros só beira-mar. Só na orla, avenidona. Aí ela que fala assim, meu Deus do céu, que coisa linda. E era madrugada que a gente pousou. Que coisa linda. Olha o barulho das ondas, olha o cheiro. Mas ainda ela não tinha visto, não tinha tocado. No outro dia, quando nós chegamos, eu vi os passos dela, que a gente já conhece um pouco, já viajou algumas vezes. Aí eu comecei a ver o passo dos dois. Eu fiz questão de ir por trás. Um cutucava o outro. Amor, dá uma olhada. Amor, dá uma olhada. Será que eu vou ter coragem de entrar? Olha o ruído. Olha o barulho das ondas. Meu Deus do céu. Será que é muito fundo? Hã? Eles tinham uma noção pelas imagens. Agora eles estavam dentro. Quem está me entendendo? Pesquisaram antes da viagem. Irmão, os últimos 30 dias, que a gente já estava marcado, os últimos 30 dias, pensa numa ansiedade. Aí diz que visitou tudo quanto era página de praia, o que tinha para fazer lá e tal. Aí chega lá, irmão, a hora que põe a mão na água, deixa eu ver se esse trem é salgado. Meu Deus, chega a amargar. Eu achei que não era tão salgado assim não. Diga comigo, essência é diferente do que não é. Fala assim, realidade é diferente de imagens. Talvez nós vivemos por imagens que formamos na nossa cabeça da grandeza de Deus. Vivemos por imagem, mas não tocamos. Sabemos que Deus pode fazer, mas não acessamos. E Ele diz assim, olha, eu estou tão perto de vocês. Quem estava aqui, que dia que foi que eu pedi para abrir, pegar a chave e abrir? Foi terça-feira? Quem estava aqui terça-feira? Quem abriu o coração para Jesus aqui? Se você abriu, Ele entrou. E se Ele entrou com toda a essência que Ele é. E se Ele é a essência que você precisa, então escute, você vai tocar em coisas grandes de Deus a partir desse momento, de terça-feira para cá. Mas o que você não pode esquecer é que agora você abriu o coração e Ele entrou. E se Ele entrou, Ele te conduz para coisas maiores e melhores, para você viver, tocar, experimentar a grandeza de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Não podemos mais viver de figuras, de histórias do Velho Testamento, porque hoje eu estou na realidade do Cristo crucificado, mas ressuscitado ao terceiro dia, depois de 40 dias, subiu vivo para o céu, aleluia. Escuta, queridos, eu preciso chamar a existência as coisas que não são, como se elas já estivessem na minha mão, porque eu estou cheio de fé, não só por dentro, mas agora eu manifesto a fé. Quem está me entendendo? Fé não é orar com dúvida, fé não é orar de qualquer jeito. Se o Senhor puder, Senhor, me ouvir, se o Senhor, meu Deus, puder me escutar nessa noite, se o Senhor puder me atender. Não, isso não é fé. Fé é chegar, falar, papai, eu sei que tu me ouves. Eu sei que tu me ouves, está escrito. Eu dizia aqui também na terça-feira que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa de todas as promessas que Ele te fez. Agora, se eu tenho a essência na minha vida, irmão, quem já usou aquele perfume Avanço? Aquilo não é perfume, irmão, misericórdia. Desculpe, tá, se você usa ainda. Para de ser mão de vaca e invista no que é melhor para você mesmo. Tinha um outro lá que eu esqueci o nome, acho que era Gessi, alguma coisa, Axe, que trem fedia.
Hoje é cheiroso. Irmão, a gente não tinha nada. Completou 34 anos de conversão, dia 1º agora de janeiro desse ano. 34 anos de conversão. A gente achava que tinha alguma coisa, mas não tinha nada. Porque a gente começa a ter a essência depois que conhece a palavra. Amém, amados? Só que antes desse período todo também a gente cresceu, prosperou. Só que tinha época que não tinha nem o ápice, nem o que eu falei agora, o avanço. Não tinha. Tomar banho com sabão feito de gordura e soda, gordura velha e soda. Tomava banho com aquilo, lavava a cabeça com aquilo. O cabelo já é ruim, imagina como é que ficava aquele trem. Quem já lavou a cabeça com sabão de soda aqui? Que sabão feito em casa? Ah lá, o Nil também, mas o Nil não dá diferença não, irmão, para lavar a cabeça. Já é enroladinho mesmo. Os gêmeos também já lavou com sabãozão feito em casa. É perfumado, né? Esse sabão. Irmão, você toma banho com aquele trem, aquele cheiro fica o dia inteiro. Não desgruda, aquele cheirão de sabão feito em casa. Pelo menos lá em casa era assim. A gente tinha o que não prestava. Agora nós temos tudo de bom em Cristo e ainda não estamos conseguindo acessar. E Ele mesmo está dizendo: e eu não estou longe de nenhum de vós. Ele mesmo está dizendo: eu não estou longe de nenhum de vós. E ainda a gente fala que tem fé, mas não estamos conseguindo tomar posse daquilo que Ele prometeu que já é nosso. Está na hora de você começar a orar direito, declarar que tudo que Ele tem é seu, você é herdeiro. Amém, amados? Deixa eu encerrar aqui. Glória a Deus. Abra para mim Colossenses 2, verso 9. Meu Deus do céu, vocês vão ver. Eu vou encerrar aqui, ó, com mais uns versículos aqui. Em Jesus, tá bom? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por favor, preste atenção no que está escrito. Diga assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E estais o que, irmãos? E estais o que, irmãos? Uau! Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Meu Deus! No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Tinha que circuncidar para ter parte com a bênção de Abraão. Porém hoje nós não precisamos mais circuncidar. Agora nós temos a bênção direta por meio de Cristo Jesus, que Ele é a nossa circuncisão. Aleluia! Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfam em si mesmo. Pastor, o diabo, pastor. Ai, que luta, meu Deus, o diabo. Eu estou esperando mais alguma coisa. E de novo, o diabo, pastor. Meu Deus, o diabo. Ele entrou no meu quarto. O diabo, pastor, está me dando pesadelo todo dia. O diabo, pastor. Eu fico olhando assim, mas que crente é esse? Que caramba de crente é esse? Que o diabo agora é mais forte do que o sacrifício de Jesus em teu favor.
Que crente é esse que o diabo agora é mais poderoso na tua vida do que o sacrifício de Jesus? E olha o que está escrito. Volta lá no verso 9, por favor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, todo pecado, tudo que era acusação, olha o que ele fez, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, oh glória, e despojando, quem? Fala assim, todo demônio já foi vencido, eu só tenho que usar a minha fé, e saber que Deus me deu em Cristo Jesus autoridade, Lucas 10:19, poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai me causar dano nessa terra. Uau! A saúde te pertence. A alegria pertence à igreja. A vitória é nossa. Levante essa cabeça e fala assim, eu sou mais que vencedor. Fica de pé, por favor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pelo amor do Senhor Jesus, querido, se posicione como verdadeiro cristão. Essa fé precisa ser jogada para fora. Essa fé precisa ser confessada. A palavra de Deus precisa ser confessada na sua vida. Nós temos tudo e não aproveitamos nada. Aproveite tudo que Deus te deu, por favor. A autoridade está na tua vida. Então começa a dizer, eu não vou mais viver na derrota, eu não vou mais viver doente, eu não vou mais viver miserável, eu não vou viver mais na escassez, eu vou prosperar. Esse ano é o meu ano, aleluia. Eu quero tomar posse daquilo que Jesus já me deu, aleluia. Vocês conseguem me entender, queridos? Pai, em nome de Jesus agora, eu venho na tua presença para ordenar que toda a força de Satanás que confunde a mente dessas pessoas vai ter que sair deles agora. Toda a força do cão que confunde a mente deles, essas reclamações que ainda persistem na vida deles, vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Em nome de Jesus, meu Deus, eu ordeno agora. Não importa se é caroço no seio, não importa se é tumor no útero, no ovário, nas trompas, não importa se é coluna, não importa se é problema cardíaco, se é diabetes, não importa, meu Deus, se é artrite, artrose, oh meu Deus, fibromialgia, não importa o que é que essa pessoa está enfrentando, eu estou ordenando agora que todo mal de Satanás que foi lançado contra essa pessoa, agora sai daí, sai daí, sai daí, em nome de Jesus, sai daí agora, toda doença, toda enfermidade, pressão alta, sai agora. Satanás, entenda uma coisa, a autoridade está aqui agora na igreja, ela não está somente na minha vida, ela está aqui na igreja. E aquele que tem fé vai dizer, eu estou dando um basta, Satanás, você não vai mais agir na minha vida, na minha família. Ei, eu estou convocando você para dar ordem para Satanás. Será que você não acordou ainda não? Então fica aí com essa boca fechada e fica na dor e no sofrimento. Eu estou falando para você dar um basta para Satanás. Começa a dar um basta para ele hoje. Você está pensando que você vai ficar de boquinha fechada aí e Deus vai te ouvir? Vai falando para Satanás, sai do meu negócio, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha saúde, sai, vai dizendo para ele, vai dizendo, é você que vai dizer. Eu estou falando de fé e parece que eu não falei de fé.
estou falando de fé e parece que ninguém ouviu. Ou você se posiciona na autoridade, ou o pastor vai parar de orar por você, e a minha oração não vai resolver nada não, porque você não se posiciona na fé. Você tem poder, você tem autoridade, você tem o nome de Jesus, você tem a essência, e você não tem mais a sombra, você tem a essência. Então fala: Deus, eu vou viver do jeito que o Senhor está falando para mim viver. Satanás, você não vai tocar na minha família, você não vai tocar no meu casamento, você não vai tocar naqueles que eu amo, você não vai tocar, em nome de Jesus. Vai, manda Satanás embora da tua vida, manda ele embora do teu negócio, manda ele embora do teu trabalho, manda ele embora da tua saúde, manda ele embora das tuas finanças. A unção e a poder, casa de meu pai. Dá um tempo para mim, abre os olhos, olha para mim. Pelo amor de Deus, não seja hipócrita, me responda com sinceridade. Quantos aqui quer ter uma vida de vitória? Eu pergunto, por que você não está orando em voz alta? Você não quer não, irmão. Você não quer não. Deus sabe o meu coração. Ele conhece o teu coração, mas enquanto não houver uma palavra na sua boca, Ele não responde. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. Ele mandou clamar. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, clamando, tê-lo-eis. Já são 36 minutos das 21 horas. Estou 6 atrasado, vou te atrasar mais 1 minuto. Mas isso aqui é só para quem quiser vencer. Acredito que você tem uma barreira com alguma situação na tua vida. Tem alguma situação que você precisa vencer. Até mesmo o esfriamento espiritual, a falta de vontade de congregar. Isso também se chama Satanás interferindo na tua vida. E eu quero que você declare que hoje você sai daqui liberto. Mas é para declarar com voz alta. Eu tenho vergonha. A Bíblia diz que aqueles que têm vergonha de falar com Deus, Deus vai se envergonhar dele também. Se eu sou autoridade de Deus nesse lugar, se eu sou profeta de Deus aqui nesse lugar, escuta o que eu vou falar. Se você confessa, fica de pé, Gabi. Você está num ambiente santo, profético. Desculpa a minha autoridade para falar desse jeito, mas aqui você tem que obedecer quem está na autoridade. Você tem que obedecer quem está no comando. Por que eu estou bruto? Não estou bruto não, é uma ira santa que eu estou sentindo aqui agora. É uma ira santa que eu estou sentindo aqui agora. Deus se ira? Sim ou não? Sim, Deus se ira, Ele fica bravo. Ele fica bravo quando Ele olha para um povo que tem tudo para ser vencedor e não é, porque não clama. Diz que conhece, mas não confessa. Por isso que muitos daqui estão sofrendo 10 anos dentro de igreja, 15 anos dentro de igreja, e a vida ainda não mudou, porque só fala da boca para fora. Pelo amor de Deus, agora, com a sua mão levantada, você vai mandar Satanás embora de qualquer área da sua vida, e você bem sabe de onde. Mas não é para ficar cochichando aí não, é para falar: Satanás, hoje eu entendi que eu tenho autoridade, e você vai sair da minha empresa, você vai sair da minha vida, da minha casa, da minha saúde, você vai sair das minhas finanças. É para ordenar em voz alta, senão tu vai levar a maldição embora para tua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ouça a tua igreja agora. Ouça a tua igreja agora, Senhor, ouça a tua igreja agora. Ouça a tua igreja agora.
Aqueles que não quiserem falar, não ouça eles não. Aqueles que não quiserem confessar, não ouça não. Mas aqueles que estão gritando, aqueles que estão clamando, ah, Senhor, ouça essa oração, ouça esse clamor agora. Satanás, escuta, você está perdendo o poder aí na vida dessas pessoas. Você está perdendo a unção que você tinha sobre elas, porque agora é a unção de Deus que desce, é a unção de Deus que desce, é a unção de Deus que desce na igreja, é a unção de Deus que desce na igreja, e a igreja profetiza para si mesma, a igreja profetiza para a família, a igreja profetiza para os negócios, a igreja profetiza a sua saúde, a igreja profetiza a sua cura, a sua libertação. Vai, 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 fala para Satanás: leve embora cão dos infernos, leve embora essa dor, leve embora essa miséria, leve embora essa tristeza, leve embora essa insônia, leve embora essa confusão mental, leve embora agora. Sai, 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 em nome de Jesus. Queima ele, 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 Jesus. Queima, 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 queima. Essa pessoa está sendo curada, o caroço está desaparecendo, a diabetes está desaparecendo, em nome do Senhor Jesus. Artrite, artrose, fibromialgia está sendo curada aqui agora, em nome de Jesus. Confessa, 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 em nome de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Aplauda Jesus agora com júbilo, aplauda Ele com júbilo. Oh, e a doença sai. Sai ou não sai? Em nome de Jesus. Ela vai embora mesmo. Querido, eu estou cheio de Deus para falar isso para você. Toca na essência a partir de hoje, em nome de Jesus. Toque, atrai para ti as promessas em nome de Jesus. Se você ainda não venceu, a culpa não é de Deus, não é da igreja, não é do pastor, é tua. Porque a responsabilidade de orar, confessando a palavra, é sua, porque aqui você é ensinado. E se as coisas estão travadas ainda, não é culpa de pastor, do ministério não. A culpa é tua, porque você não se posiciona como tal. Mas você vai embora hoje com isso na cabeça sim. Porque você vai chegar lá na tua casa. Senhor, eu profetizo que tem gente aqui que não vai dormir direito essa noite. Ainda que for preciso só mandar um capeta lá para tirar da cama, manda. Ainda que for preciso, Senhor, só mandar um demônio lá para dar pesadelo, para levantar e orar, manda. Porque a igreja precisa despertar, Senhor. A igreja precisa despertar, meu Deus. É ano novo, mas alguma coisa nova precisa acontecer na vida dessas pessoas. Não adianta viver o mesmo, repetido o ano passado, a mesma coisa. Eu estou profetizando verdades aqui, não estou falando só de bobeira não. Que o Senhor incomode você, e que se for preciso Ele mande até um demônio lá para arrancar você da cama e jogar para o chão. Não volto mais nessa igreja, porque o pastor só profetiza bênçãos. Ele falou que o demônio vai me visitar. Não estou falando que ele vai não, estou falando se for preciso ir, Deus vai mandar. Para tirar você dessa inércia, tirar você dessa preguiça, tirar você desse conformismo, para você entender que você é autoridade, que você tem poder, que você pode mudar a sua história. Senhor, eu abençoo eles para ir para casa, meu Deus, debaixo da tua santa e poderosa mão. Eu abençoo eles para sair daqui, Senhor, debaixo do sangue precioso de Jesus. Mas aqueles que precisarem ser acordados nessa madrugada para orar e não quiserem, sim, meu Deus, cutuca eles do teu jeito, para que eles saibam que quanto mais ora, mais poder tem. Quanto mais ora, mais milagre vai viver. Que quanto mais ora, oh meu Deus, mais as portas se abrem. Senhor, eu despeço eles
debaixo dessa unção gloriosa que está aqui nessa noite. Tudo isso para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Oh glória. O coxo anda. Aleluia. Domingo 19 horas, irmão. Procure não chegar às 19h10, 19h15. A gente está começando o culto exatamente 19 horas. Então chega aqui um pouquinho antes para você orar, para você ajoelhar um pouquinho, falar com Deus. Amém, amados? Nós estamos começando 9 horas, 19 horas e 9 horas estamos encerrando. É o nosso compromisso. Hoje mais uma vez atrasei, por conta dessa situação. Mas não é sempre assim, a gente está terminando sempre na hora certa, até com 2, 3 minutos antes. Amém, amados? Que Deus te abençoe, vá em paz. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia